Pessoal, tudo bem? Hoje a caravana Combiosa pousa na Ilha das Caieiras, em frente ao Museu do Pescador, e eu tô aqui com o Estel Miranda, meu camarada. Aí. Estel é poeta, ativista e produtor cultural. E lançou recentemente pela editora Cosa o Evangelho segundo os Oprimidos. Eu vou ler um trechinho aqui para começar a fazer as provocações que fazem parte dessa movida nossa. Então esse é o início dos inícios, que desde que a existência toca o existente, transforma-se no nascimento dos sentidos seus. A morte almejava o espaço e inventou o valor. E os humanos almejavam o tempo e inventaram Deus. Bem-vindo, belíssimo livro, Obrigado. Cruzado de Esquerda. Cara, como surgiu a ideia de fazer um livro num formato de evangelho? Vários escritores fizeram, Saramago fez, né, Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Anthony Burgess tem um livro lindo também. E aí você vem com toda a tua carga histórica e tal e formata seu primeiro livro de poesia, né, como um evangelho. Então, de onde surgiu e o que é o Evangelho segundo os Oprimidos? Queria agradecer a Cousa primeiro, né? Por estar aqui trocando essa ideia, poder estar com um cara tão representativo pra gente aí. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Maneiro demais. Então, a ideia de ser um evangelho é aquilo que a palavra em si quer dizer mesmo, né? A gente está acostumado com o cristianismo mais voltado para aquele cristianismo romano, né? O apostólico mesmo. Ou seja, a gente conhece um cristianismo advindo de Paulo, né? Diferente da Índia, que conhece um evangelho advindo de Tiago e de outros escritores também. A Bíblia em si falta escritores, né? A gente conhece os apócrifos, né? Que foram evangelhos escritos que ainda estão permeados algumas histórias, tanto no pergaminho do Mar Morto, quanto nos pergaminhos na Pedra Roseta, por exemplo. Então, a própria Bíblia em si, ela se demonstra uma biblioteca um tanto quanto mais subjetiva do que objetiva. Subjetiva porque ela passou por várias transformações, então ela vem sendo escrita durante os séculos, destruída e reescrita, e destruída e reescrita. Então existe uma oralidade na cultura, e aproveitando essa oralidade da cultura bíblica, que é a judaica, né, eu pensei em fazer uma releitura, não só naquilo que a gente vai falar do que poderia ser livros se transformando, conforme você vai fazendo a releitura, mas um pouco também daquilo que aproxima as pessoas, né? As pessoas, elas têm uma tendência a se prostrar, a se aproximar com mais segurança do sagrado. E muitas das vezes elas não vê o sagrado onde ele realmente está. Eu costumo falar com meus alunos que se você quiser ver um milagre de verdade, é só você ir 6 horas da manhã no ponto de ônibus, que vai ter uma mulher negra ali, que provavelmente é mãe solo, ou vó, ou tia, que toma conta dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, e ainda dá conta de trabalhar, estudar, ir para a igreja e educar todo mundo para não entrar no tráfico. Então eu acho que a ideia é trazer o sagrado aonde ele está, que é perto da gente, que são os nossos milagres, que são os nossos pensadores, que é o nosso evangelho que está numa carta branca e pode ser escrita de novo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Legal. E você acabou de citar a tradição oral, né, hebraica, né, dos hebreus, do deserto, dos povos do deserto, né, não só dos hebreus, né, dos cristãos também, dos muçulmanos e tal. E essa oralidade está muito impregnada na cena do rap, do hip hop, nos grandes slams, na literatura e na poesia produzidas na periferia, que é tua praia, de onde você veio, é o lugar onde você reside, né, cara? Então eu queria que você falasse um pouco disso, o quanto esse processo foi consciente, porque o Evangelho segundo os Oprimidos, cara, ele é muito bem construído, mas ele guarda muito de oralidade, ele traz, na verdade, muito de oralidade. Ei, cachorrada! Aí... Bom assim. É bom assim. Então, cara, o quanto foi consciente esse processo, né? E se você concorda com a máxima do Saulo Ribeiro, que diz que todo escritor escreve o livro que gostaria de ler, mas ainda não leu. Eu acho isso sensacional e eu
acredito que a gente escreve aqueles livros que a gente gostaria de ter lido. Como é que é isso para você, cara? Eu acredito fielmente que eu escrevi o livro que eu gostaria que os meus lessem. E é interessante que a galera sempre tem uma rima visual comigo, assim, de dentro do hip hop, né? De dentro dos slams e tal. E eu e a galera do hip hop, a gente ri um pouco com isso, né? A gente fala, caramba, todo mundo pensa que você é do hip hop. Exatamente por causa da oralidade. A oralidade, ela é a base construtiva de dentro das religiões, por exemplo, do hinduísmo e do budismo, e de inúmeras vertentes, por exemplo, dentro do próprio islamismo. Através da oralidade, as pessoas elas conseguem passar ensinamentos, mesmo passando pelos aforismos de Nietzsche até os sonetos mais simples, 4433 e tal. Então, por que dessa linguagem do evangelho? Talvez foi nesse momento que eu consegui, nas minhas leituras até bíblicas, na época, porque eu sou oriundo de periferia, então cresci na igreja evangélica, né? Então, talvez eu tentei com essa linguagem buscar exatamente aquela galera que não está muito acostumada com a nossa oralidade. Seja a oralidade urbana do hip hop, no meio das rimas, no meio dos slams, seja a leitura pesada de Immanuel Kant ali, quando você está lendo, por exemplo, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Não é um livro que você oferece no ponto de ônibus, sabe? Mas se você perguntar no ponto de ônibus qual o Salmo 91, a grande maioria das pessoas vai saber. E a moralidade que é a fundamentação do candomblé. Exatamente. Cara, a gente não pode esquecer. Exatamente, Os africanos vieram para cá, escravizados, sem uma folha de papel. Sem uma folha de papel, exatamente. Tudo, exatamente. Né? Você vê, por exemplo, na própria afrodescendência, como que os próprios cânticos, tanto do candomblé quanto da capoeira, conseguem chegar tão longe. E isso só através da oralidade. A própria Bíblia em si, se você fizer uma pesquisa antropológica simples, você vai ver que os templos, as bibliotecas, os pergaminhos, os escritos, eles foram destruídos pela Babilônia, pelos medo-persas, depois pelos romanos e tal. Então você precisa da oralidade. Eu acho que essa linguagem facilita com que as pessoas se apropriem desse tipo de linguagem, desse tipo de leitura. E, de um outro lado, a gente consegue entregar aquilo que a gente gostaria de que eles estivessem lendo, que mais ou menos era o que eu gostaria de estar lendo naquele momento, né? Eu acho que é por aí mesmo. E nesse processo totalmente consciente, todo o evangelho tem um apocalipse, né? Sempre. Então, assim, depois do fim de tudo, isso. o que a gente pode esperar vindo aí, cara? Qual é o teu próximo projeto? Rapaz, então... Qual é o próximo voo? Escrito eu tenho mais 2 livros, né? Tomara que eu consiga publicar em breve aí. Mas eu acho que a ideia do evangelho é que ele possa vir não muito ligado àquilo que a gente fale em continuidade, mas talvez aquilo que precisa ser dito, né? Não muito buscando milagre, mas talvez amando o sagrado sem precisar de um julgamento final. Tem uma diretriz dentro do cristianismo que me incomoda muito, é que você só busca o sagrado por 2 motivos. Ou por amor a Deus, ou por medo do inferno, né? Essa dualidade de temor, tremor, amor eterno e ágape, fogo consumidor, é uma dualidade muito mais humana do que sagrada. Nenhum sagrado veio para condenar ninguém na história da humanidade, né? E que essas coisas que a gente possa passar pelo medo do julgamento, o medo de uma morte violenta, na verdade isso só reflete do que a gente vê da polícia, da política, do negacionismo e de outras coisas. Nós somos um reflexo daquilo que nós achamos sagrado. E o mais sagrado que a gente acha são as belezas do lirismo, daquilo que a gente tem de alma, que é a poesia, as artes, a segurança alimentar, o pleno emprego, o desabrochar de um filho dentro de uma profissão. E entender que essa constante é fluido, é trânsito, somos energias acumuladas que depois vai desagrupar. Entender e ter essa humildade, eu acho que é mais ou menos por aí. Se vier alguma outra obra, talvez seja nesse sentido. Maravilha. No momento em que o mundo purga a profanidade do evangelho segundo os oprimidos, cara,
fundamental, é essencial. E gostaria que muita gente lesse, que mergulhasse nesse universo. Ah, eu também. Adoraria. Valeu, Obrigado. Obrigado, satisfação demais. Obrigado a todo mundo.